Começar. Olá, tudo bem? Meu nome é Rafael, eu sou treinador comportamental e também sou especialista em emagrecimento. Bom, o vídeo de hoje ele é muito simples. O vídeo de hoje eu quero trazer uma coisa que muitos de nós estamos atrás, estamos a tentar viver uma vida sem antes entender como é que ela é feita. A gente detona a nossa vida, a gente estraga ela, a gente conserta ela, a gente vê algumas outras pessoas, eles continuam indo para frente enquanto nós continuamos parados. A gente vê uma amiga ou um amigo que estava no mesmo peso que nós e a pessoa acabou tendo sucesso e nós não estamos a ter sucesso. A gente vê pessoas que vão no ginásio, a gente vê pessoas que fazem dietas restritivas, fazem tudo que elas querem fazer para poder emagrecer. Mas no final disso tudo, as pessoas acabam não emagrecendo. Por quê? Talvez por causa do nível da nossa consciência, por causa daquilo que nós fazemos, por causa daquilo que nós não sabemos como fazer e nós acabamos fazendo essas tais coisas. Por exemplo, quando nós olhamos muito para a física e física quântica, essas coisas todas que existem agora, eles dizem, não é? A física quântica ele diz, os semelhantes se atraem, certo? Os semelhantes se atraem. Então, se os semelhantes se atraem, quer dizer que você, o seu corpo todo, ele é uma massa, ele é feito de energia. Ele existe os dois pontos em você, o positivo e o negativo. E como nós olhamos para questões da química e da física, que ele diz que os átomos, eles são energia, não é? O átomo ele é energia, ele contém um ponto positivo e um ponto negativo. Então, a matéria toda ela é feita através de quê? Qual é a constituição da matéria? Tudo que nós vimos na natureza é matéria. Você faz parte da matéria. É por isso a Bíblia, não é? É por isso que a própria Bíblia diz que Deus fez o homem através do pó da terra. O pó da terra ele é constituído por uma matéria, é constituído por átomos, certo? Então, se esta matéria é constituída por átomos, qualquer coisa, a madeira, a árvore, a porta, cimento, qualquer que seja a coisa que a gente vê, este mundo material que é visível para nós chamamos ele de quê? De matéria. E nós sabemos que a matéria ela é composta por átomos. E o átomo ele é energia, que contém o ponto positivo e o ponto negativo. Por que a gente diz que... Veja, se a gente diz que os semelhantes se atraem, quer dizer que você atrai tudo que é semelhante a você. Você é feita de matéria, não é? Aliás, você é uma matéria feita de átomos. O seu corpo, no seu corpo ele contém átomos. Você é uma massa de energia que está em uma alta vibração constante, não é? De algumas formas a energia ela baixa, de algumas formas de algum modo essa energia ela sobe. Mas você todo é feito de energia. Você está sentado em uma massa de energia. E se essa massa de energia atrai na natureza, se você for uma massa que o seu lado, a polaridade que mais predomina em ti é o lado negativo, você atrai a negatividade para ti. Se o lado que predomina em ti é o lado positivo, você atrai a positividade em ti. Deixa essa parte de o positivo com positivo retrai-se. Não tem nada a ver. Estou a falar de questões de que você é uma massa de átomos e que a natureza toda também ela é feita de átomos. Então, se você é átomo, se você contém átomos, se você é energia, você atrai energia. E tudo que nós vimos na natureza, ela é energia. Principalmente quando falamos da luz, da qual Jesus Cristo falou, da luz divina, a luz, que ele disse, não se acende uma candeia e se coloca embaixo da cama ou escondido, ou não se pode edificar uma cidade escondido atrás de uma montanha, mas a luz ela precisa ficar num sítio para que todos que estejam na sala possam ter visibilidade, possam ver. É por isso que ele diz, então resplandeçam vocês mesmos, para que as pessoas vejam as obras de Deus em vocês.
E a luz, analogicamente falando, que a Bíblia ela representa, ela fala da consciência do homem. A nossa consciência é a luz que Jesus quis dizer. Que vocês são a luz do mundo. Vocês é o sal. Então, quero dizer que se não houver sal em ti, você não tem como salgar. Se não houver luz em ti, você não tem como iluminar. Mas não quer dizer que não haja luz em você, só que a luz está apagada, que é a nossa consciência. A nossa consciência é a luz. Ela precisa ser organizada do ponto em que, quando as outras pessoas olharem para ti, olharem como alguém, um exemplo a seguir. Alguém que realmente importa ouvir, seguir, ter como exemplo de vida, não é? A gente passar uma mensagem para o mundo. Vamos lá, quero ler um pouco, não é? Vamos ler um pouco. No livro de João, capítulo 1, vou ler o verso 1, 2 e 3. Só esses dois versos. O que o livro de João 1 fala? Ele diz, primeiro o capítulo, o subcapítulo, ele diz, o verbo se fez carne. E ele diz no verso 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Versos 2, ele estava no princípio com Deus. Versos 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Por intermédio de quê? Do verbo. Por intermédio de quê? O verbo é a palavra, o que nós falamos. E tem uma outra coisa que nós... Vou deixar aqui a Bíblia. E tem uma outra coisa que nós ainda não entendemos aqui. Quando ele fala que no princípio o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e o verbo é Deus. Entende? E diz que estava com ele. E por intermédio do verbo, todas as coisas foram feitas. Por que nós temos um corpo doente? Por que nós temos um corpo saudável? Por que nós temos um corpo obeso, grande? Não é? Você pode até não falar as palavras, pode não sair agora, por exemplo, como estou a falar agora. Mas antes de eu vir gravar este vídeo, eu pensei que eu preciso gravar um vídeo. E eu tenho que falar alguma coisa no vídeo que alguém possa entender e possa usar no seu dia a dia. Possa olhar para o vídeo e dizer, aqui tem algum tipo de conteúdo que eu posso usar para poder ir em frente. Então, primeiro eu não falei, eu pensei. O que é pensamento? Pensamento é igual a palavra. O que é um livro? Este livro. No princípio, o verbo estava com Deus. Estava com ele em pensamento. E depois ele falou. Segundo a Bíblia, diz que todas as coisas Deus falou. E disse Deus, haja luz. E disse Deus, haja expansão na terra e no céu. E disse Deus. Então, todas as coisas foram feitas através da palavra. Tudo que existe foi feito através da palavra. Mas essa palavra, se personificarmos Deus como um ser humano, diríamos que antes do tal ser humano falar, ele pensou, eu preciso que haja luz, que haja lua, que haja sol, que haja terra, que haja árvores e animais. Ele pensou e ele disse, pelo poder que ele tem, sabia que falando as coisas iam acontecer. Então ele falou e aconteceu, certo? Falou e aconteceu. Então, nesse acontecimento, através da palavra, mas primeiro ela foi pensada, a palavra. Entende? Por que eu estou a falar nesta vertente? É porque eu pensei, agora estou a falar, mas depois de eu ter pensado, eu escrevi um roteiro, eu disse, vou falar sobre isto que eu escrevi aqui. Então, o que significa palavra? O que significa verbo? O verbo, ele significa pensamentos.
O verbo ele significa palavras ditas, como agora que estou a falar. O verbo ele significa palavras, pensamentos escritos. Então, o que você escreve, o que você pensa e o que você fala, ele se torna realidade. Por mais que leve tempo. Quando olhamos muito para novelas e filmes, a gente vê alguém que nasceu às 19 e até às 19h30 já é um adulto. Não. Aquele é um resumo da vida que eles fazem naquele momento, porque se a gente tivesse que esperar, né? Vou falar de um ator, por exemplo, o Arnold Schwarzenegger. Se a gente tivesse que esperar para a gente ver aquilo que ele está a retratar no filme, teríamos que ficar 50 anos a ver o mesmo filme. Um dia seria talvez um capítulo da vida dele, daquilo que aconteceu naquele dia. Quando ele tinha 19 anos, no primeiro mês de janeiro a 30 dias depois de fevereiro. É muito tempo. Então eles comprimem aquela informação para poder te trazer. É como a lâmpada mágica, né? Aquela lâmpada mágica do Aladim. Quando ele esfrega, sai o gênio, ele faz um pedido. Ele tem um pedido instantâneo. Aí eu quero um Mercedes. Sai o Mercedes naquela hora. Eles comprimiram, não é? Porque há quem espera que quando for a fazer uma dieta, quando começar a correr, quando começar a fazer as coisas, ele vai ter, não é? Que ele vai ter o resultado em menos de 2 meses, em menos de 3 meses. Não. Tem um certo tempo. Assim como a semente é plantada, tem um certo tempo. Mas tudo que acontece na vida, desde o avião, o carro, tua casa, tudo na vida, tudo, ele começa onde? Na nossa consciência, na nossa mente. Mas essa consciência tem que ser consciente mesmo, não de uma forma inconsciente. Porque existem duas coisas, não é? A mente consciente e a mente inconsciente. Aquilo que Sadhguru chama de diarreia mental. O ser humano ele possui milhões e milhões de pensamentos por dia. Então, se você tiver que controlar todos, você gastaria muita energia. Mas existem pensamentos conscientes, aquilo que você pensa na consciência. Vou gravar um vídeo sobre esses níveis de consciência, esses níveis de pensamento, não é? A mente. Vou gravar, posso gravar o próximo vídeo para falar disso, para melhor você poder entender. Mas enquanto você não tiver esse vídeo para você poder entender, pode perceber agora. Então, o que acontece no nosso corpo? Já agora. Se o nosso corpo ele é feito de energia e o gerador principal da corrente do nosso corpo é a nossa mente, é ele que manda, vamos colocar o nosso corpo como se fosse Moçambique, e o nosso cérebro como se fosse o PT, como se fosse o ponto de transformação de energia. E a sua ponta dos dedos, se você colocar na sua mente que eu quero mandar corrente para a tete, que é a ponta dos teus dedos, por exemplo, dos pés, você tem que acionar um botão e manda a corrente para lá. Então, tudo que é doença que você tem é gerada onde? Na nossa mente. Muitas vezes é gerada na nossa mente. Primeiro, porque nós não sabemos talvez como nos alimentar, mas podemos aprender. Não sabemos como fazer as coisas, podemos aprender. Aliás, tem muita gente que sabe o que fazer, mas não fazem. Por quê? Por causa do nível das tomadas que ele não tem acionado na mente dele para mandar essa corrente para o corpo. Então, tudo que você pensar é perigoso, tudo que você falar é perigoso, tudo que você escrever é perigoso. Quando eu falo perigoso, não do ponto de vista negativo, mas de que você deveria ter cuidado com o que você pensa. Nós somos... tudo acontece, mas a depressão, a ansiedade e o medo, nós é que deixamos isso acontecer. Nós é que geramos isso, através da nossa mente. Mas se você puder mudar o cenário da sua mente para ter mais uma luz, a luz, aquela que deve resplandecer, segundo o mestre, você verá que o nível de depressão não vai te assolar, o nível de tristeza, de ansiedade não vai te assolar. Vou falar sobre depressão, ansiedade em outros vídeos, certo? Mas se o verbo estava com Deus e tudo aconteceu por intermédio do verbo,
E eu vou voltar um pouco para o livro de Gênesis 1:26, que ele diz assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e governe ele sobre todas as coisas. Quando falo todas as coisas, lá está descrito sobre as aves, sobre os animais, sobre isto, inclusive o réptil. Então, você é imagem e semelhança do Criador. Ele é o Criador. Você não tem nenhuma ideia sobre ele, não tem nenhuma opinião sobre ele. Ele é que tem uma opinião sobre você. Sim, mas você é chamado co-criador. Aquele que é co-criador, que é imagem e semelhança do Criador, ele pode criar. Você também pode criar. Ou você cria saúde em você, ou você cria doença em você. Ou você cria um corpo que você quer, ou você cria um corpo que você não quer. E como é que você faz isso? Através da sua mente. Você tem que pensar positivo, você tem que pensar coisas que realmente vão trazer saúde para ti, que realmente vão trazer um bem-estar físico. Se você dizer, eu sou uma miséria, você nota que o seu corpo ele se torna miséria naquele momento e mais em frente. Quando você vive moendo ideias e coisas que aconteceram no passado e que te deixaram triste, que te deixaram de mal-humorado, doente, nota que você, quando lembra daquela coisa, o teu corpo todo ele fica numa frequência de energia baixa. Então, você tem que começar a pensar, a analisar, a ver. Pensa, por exemplo, fala, eu sou bondade, eu sou riqueza, eu sou rico, eu sou saudável, eu sou feliz. E você falar isso todos os dias e pensar todos os dias, você ver uma imagem de um corpo teu mais saudável, de um corpo mais magro. Você verá que tudo que o universo vai fazer a favor de que você chegue a alcançar aquele pensamento, aquela fala, aquela coisa positiva. Cuidado com o que você pensa, de coração. Coração não pensa, atenção, eu só estou a falar isso porque todos nós gostamos de falar isso. Tudo aquilo que você pensar com intensidade, tarde ou cedo, esse pensamento se torna realidade em você. Então nós temos que ter um pouco meio de cuidado sobre isso e de fato temos que usar a nossa consciência, a nossa mente de uma forma mais consciente, mais saudável e mais construtiva. Se nós invertermos o quadro, nós vamos ter uma desgraça, uma miséria, uma pobreza, uma doença, porque nós invertemos o quadro. Na verdade, Jesus tentou transmitir isso para nós. E todas essas igrejas que existem até agora, eles tentam transmitir isso para nós. Mas o que acontece é que nós mesmos não sabemos como lidar com isso. Não sabemos como transmitir esse conhecimento para as pessoas. Nós mesmos não buscamos isso. Não encontramos isso na Bíblia. As promessas, na Bíblia tem mais do que 6.000 promessas. E nós não achamos as promessas lá dentro. Ou quando nós achamos, é traduzido de uma forma errada para nós. É traduzido de uma forma errada para nós. Então nós de facto podemos mudar um pouco esse cenário e fazer a coisa diferente. Use a sua mente para o seu benefício, não contra você. Use a sua mente para o seu benefício, não contra você. Tudo que você quer fazer na vida, desde emagrecer, quer perder peso, né? Quer ter sucesso financeiro, quer melhorar o seu estilo de vida, ter mais paciência, melhorar o seu humor, o seu ambiente onde você vive. Comece a trabalhar a sua mente. Comece a trabalhar aquilo que você pensa. Comece a trabalhar aquilo que você escreve. Comece a trabalhar aquilo que você fala. Porque isso tudo é a chave para você ter sucesso em todas essas áreas que eu falei. Agora, uma dica especial que eu quero te dizer é que Deus não vai trazer a mão dele direita nem a mão dela esquerda para construir nada na sua vida. As promessas já estão na Bíblia. Os ensinamentos já estão na Bíblia. Ele está no comando da sua vida todos os dias. Quer dizer, no comando não. Falo comando porque gostamos. Falo comando porque gostamos de falar essas coisas de Deus está no comando de nós. Mas quem está no comando da sua vida é você. Você tem que fazer isso.
e tudo o que você precisa encontrar. O culpado não é o vizinho, nem o seu amigo de carteira, nem teu colega do trabalho. O culpado está aí dentro de você. Então encontre o culpado dentro de você e lime ele. O homem bem-sucedido ou a mulher bem-sucedida está aí dentro de você. O seu corpo magro, a perda de peso, está aí dentro de você. Cá fora, nós somos o resultado daquilo que nós somos lá dentro. Nós somos o resultado daquilo que nós somos lá dentro. O seu corpo ele apenas é recíproco. Se está a ficar grande, é porque lá dentro você é grande. Entende? Se você está a ficar com miséria, pobre e tal, mesmo trabalhando, então lá dentro de você tem um pobre. Você tem que encontrar o rico que está dentro de ti e trazer ele para cá fora. E tudo aqui fora acontece justamente por causa daquilo que está dentro de você. Siga-me no canal, subscreva-se e fique por dentro, porque eu vou trazer mais conteúdos para melhorar as nossas vidas e a gente ter uma vida de superabundância, uma vida extraordinária de facto. Então eu te convido a se subscrever e a me seguir aqui no canal. Manda este vídeo para todos os teus amigos, se fazer sentido para ti. Manda este vídeo para todos aqueles que você gostaria de ajudar. Eu estou a tentar ajudar a ti, você pode ajudar alguém. E todos nós podemos mudar as coisas. Muito obrigado, até a próxima.